Irmãos, vamos voltar agora à carta de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Tiago 2, versículos 14 ao 26. Tiago 2, versículos 14 ao 26, diz assim, a bendita palavra do nosso Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra com a plena consciência de que o Senhor edifica por meio dela. É por meio dela que os Teus servos são admoestados, como diz o salmista. Nós cremos na Tua bendita palavra, nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela penetra o coração, que ela traz, ó Deus, o ensino real. Por meio dela nós temos o conhecimento mais profundo a respeito do Senhor. E nós queremos pedir, Senhor, que mais uma vez nesta noite o Senhor, por misericórdia, fale à Tua igreja, fale ao nosso coração. Não nos deixes, Pai, alheios à Tua palavra, indiferentes. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós te rogamos. Amém, Senhor. Amém. A justificação pela fé foi um dos grandes temas da Reforma Protestante. Nosso texto, ele vai trazer, ou ele traz um dos debates mais centrais que aconteceu na Reforma, e é o texto mais debatido em relação a este tema, a ponto de reformadores e o próprio Lutero balançarem diante desta carta por causa desse texto. Balançarem a ponto de, parece haver uma contradição com o que Paulo diz. O apóstolo Paulo enfatiza no capítulo 5, que foi lido na nossa liturgia, e traz o mesmo relato de Abraão e a mesma ênfase, mostrando a justificação somente pela fé. E aí Tiago fala, e parece em alto e bom som, dizendo: não é pela fé somente. E aí você se depara com textos como esse, e, de fato, textos difíceis de compreender. Porém, quando nós nos aproximamos do texto,
nós vamos perceber alguns aspectos bastante importantes que Tiago está trazendo como ênfase. Há uma luz específica que Tiago quer dar no tema, que não é enfatizada com esta intensidade pelo apóstolo Paulo, mas que não contradiz o que o apóstolo Paulo ensina sobre esse tema. E falar sobre isso, sobre justificação pela fé, também pode parecer que diz respeito apenas a uma disputa de conhecimento das Escrituras entre duas religiões. O catolicismo se aproxima desses textos e tenta colocar a justificação por meio de obras também. O protestantismo enfatiza justificação somente pela fé. Mas tem um pano de fundo por detrás do pensamento a respeito de justificação pelas obras, ou nós fomos declarados justos diante de Deus, por quê? Ou qual foi o meio? Foram por causa das obras que fizemos, porque somos bonzinhos, ou porque fizemos coisas justas diante de Deus. Mas o que precisamos puxar a nossa memória, ou recordar, é que todas as religiões têm como base obras. E aí todas eu ponho, exceto a verdadeira religião. Você vai encontrar em toda expressão de religião algo que você faz, algo que você precisa agir, tocar, mover. Mas a verdadeira religião fala de algo inverso. Fala de substituição. Alguém que fez de modo perfeito e pleno, porque o homem caído é incapaz de fazer qualquer boa obra. E aqui já precisa ter esse pressuposto. É impossível ao homem fazer qualquer boa obra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível alguém chegar diante do Pai com as mãos sujas de sangue, e aí eu estou me referindo a pecados, como todos nós somos pecadores. É impossível chegarmos diante dele, apresentarmos qualquer mínima, pequena, minúscula obra, dizendo, esta, por ser tão pequena, eu consegui fazer sozinho, com méritos próprios, sem mancha, sem ruga, sem mácula. É impossível. Tudo o que fazemos é maculado pelo pecado. Absolutamente tudo. Aqui já dá para você parar e pensar que é uma infantilidade no desenvolvimento da nossa fé nós tentarmos medir a nossa fé baseada nas nossas boas obras e nas obras do nosso semelhante. Porque nós normalmente vamos nos achar melhores, ou vamos achar alguém que julgamos serem piores do que nós. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, quando fala sobre a nossa real situação diante do Pai, das nossas obras, de tudo o que nós somos, ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Então, guarde, é impossível alguém fazer qualquer boa obra diante do Pai, sem a mediação, a substituição da perfeita obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, eu fecho este parêntese. A justificação somente pela fé, irmãos, é tratada por Tiago, e durante a história ela foi debatida. Eu quero que você preste atenção no que a nossa confissão de fé fala sobre a justificação pela fé. Apenas um trecho. Observe como já na Assembleia de Westminster, naquela época da história, nos anos 1600,
você vai ter o desenvolvimento de retirar das Escrituras cada aspecto de tanto que estava sendo discutido. E diz assim, capítulo 11, parágrafo 1. Aqueles a quem Deus chama de modo eficaz, também livremente Deus justifica, declara justo. Não quer dizer que ele está perfeito agora, sem pecados. Aqueles a quem Deus chamou, ele justificou. Lembre do apóstolo Paulo falando, é apenas uma paráfrase do texto de Paulo. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles justiça. E agora ele está justo, perfeito, cheio de justiça que ele recebeu de Deus. E agora ele pode, cheio dessa justiça, viver de modo perfeito. Não. Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica, guarde isso, Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Não é nada que o homem faça, nada. Deus olhou para o futuro e viu que eu seria um pastor, que você seria um crente fiel. Não é porque Deus viu nada em você nem em mim. Não é porque você faria ou fez alguma coisa. Nada. É somente pela pessoa de Cristo, por todos os méritos da pessoa de Cristo. Não lhes imputando como justiça a própria fé. Olha que interessante. Não é a própria fé como sendo a justiça. O ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Deus dá o dom da fé a quem Ele quer, a quem Ele quis chamar de modo eficaz, quis transformar o meu e o seu coração. Ele deu a fé, e não é esta fé a justiça, mas você, por causa da fé que Ele deu, Ele te dá o privilégio de ser tratado como justo, porque a justiça de Cristo é posta em seu lugar. Tendo estes aspectos vistos, o que Tiago vai falar nessa carta, irmãos, não é a respeito de uma dualidade, como se existisse mais de um tipo de fé. Olha, tem uma fé que é mais ou menos assim, e essa fé anda nessa direção, e tem outra fé que tem obras, essa fé é mais ou menos. Não. O que o texto vai mostrar é sobre aspectos de uma suposta fé. Não é que Tiago estava falando que, olha, é possível alguém ter uma fé sem obras. Não. Não é isso. Tiago vai estar comparando a fé genuína e uma falsa fé. É corrente você ouvir as pessoas falarem assim. E eu já mencionei essa ilustração aqui. Se você chegar em um estádio, numa final de campeonato, e você perguntar a uma torcida inteira, vocês têm fé? As pessoas vão dizer, nós temos fé. Fé em quê? Até ateus, por vezes, expressam confiança. Não é sobre isso que Tiago está mencionando. Como verdadeira fé. Não é uma mera confiança que todos os seres humanos têm, às vezes por causa das suas vivências diárias. Eu já fiz isso várias vezes e deu certo. Então, eu acho, eu creio, eu tenho fé que vai dar certo. Não tem relação com isso. Alguns até se aproximam também, dizendo, olha, eu amo a Jesus, eu creio na Bíblia,
eu creio em Deus. E Tiago vai bater forte, nós vamos ver no decorrer do texto, vai bater forte nisto que aparenta ser uma verdadeira fé, mas que na verdade é apenas uma dita fé. Uma falsa fé. É por isso que nós vamos ver, olhando para esse tema de justificação, pela fé ou pelas obras, o que nós estamos vendo. Crianças, anotem aí, aspectos de uma suposta fé. Aspectos de uma suposta fé. Talvez seja mais fácil para vocês entenderem. A palavra aspectos é um pouco difícil, ou lados de uma verdadeira fé e uma falsa fé. Ou uma verdadeira fé versus um xizinho, uma falsa fé. E aí nós vamos perceber o primeiro aspecto desta fé, aspectos de uma suposta fé, desta falsa fé que Tiago vai discorrer, dos versículos 14 até o versículo 26, ele vai trazer esses aspectos. E o primeiro deles é que uma falsa fé é uma fé morta. Tiago vai trazer de modo bem detalhado, repetido, com ênfase, e ele vai dizer: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha o versículo 16. E qualquer dentre vós lhes disser, irim para aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Crianças, primeiro ponto aí, a fé morta. O primeiro aspecto desta falsa fé é uma fé morta. E a palavra que Tiago vai trazer como ênfase aqui é benefício, proveito, lucro. Ele enfatiza qual é o proveito no versículo 14, versículo 16 ele encerra, qual é o proveito disso? Disso o quê? Dessa falsa fé. Qual é o proveito de uma fé que não tem nenhuma reação, ou não promove nenhuma reação naquele que diz ter esta fé? Pense em uma criança que fala assim: pai, eu confio em você. Você está dentro de uma piscina, e aí você confia que eu vou te segurar? Pode pular, eu te seguro. Pai, você vai me segurar mesmo? Eu confio, e não pula. Irmãos, a ideia é a verdadeira fé, o que o autor aos Hebreus vai dizer, a convicção de fatos de que se não veem, ela tem necessariamente um motor para impulsionar aquele que a possui a reagir conforme ou de modo coerente àquilo que ele professa crer. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele usa o mesmo termo aí, disse, que proveito, ou a ideia, que benefício, que lucro, em outra tradução possível. Paulo vai usar aos Coríntios para falar acerca da 1 Coríntios 15, da ressurreição dos mortos. E ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ele vai desenvolvendo esse argumento e vai dizer assim, a nossa fé não tem proveito. A fé morta não traz benefícios. A fé morta não pode salvar, a ênfase de Tiago, vai dizer, olha, essa fé não salva. Mas por que ela não salva? Porque Tiago vai mostrar que ela é uma expressão verbal vazia. Porque o texto, ele vai trazer esta ênfase dizendo, alguém disser que tem fé.
ele não está pressupondo que essa pessoa tem a fé verdadeira e não produz obras e que então a justificação é pelas obras. Não. Ele está mostrando, você até abre os lábios para dizer, eu tenho essa fé. Você abre os lábios e diz, eu creio em Deus. Eu amo a Jesus. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo as Escrituras. Amo o culto ao Senhor. Amo estar com o povo de Deus. Mas, irmãos, ímpios podem gostar de tudo isso. É tudo muito belo. Irmãos, o que o povo de Deus faz é belíssimo. O modo como nós nos amamos, o modo como nós nos ajudamos, o modo como nós cantamos, o modo como nós oramos, nos compadecemos dos mais fracos, tudo isso é belo. E ao mesmo tempo, externamente, só as obras não revelam um coração com a falsa fé. Mas uma coisa é certa, uma verdadeira fé vai expressar obras externas. Essa fé não pode salvar. E na carta de Tiago, Tiago vai trazer ainda, um pouco antes, quando ele fala de salvação, ele vai falar assim também, olha, a palavra de Deus, acolhida com mansidão no coração, ela é poderosa para salvar a alma. Mas à frente ele vai dizer também, no capítulo 4, que um só é legislador e juiz. Este aí sim pode salvar. Este tem poder para salvar. Não pode ser as obras. Seria uma contradição do próprio Tiago, apontando, se pensássemos que Tiago estava falando que a salvação é por obras, ou que tem as obras como um dos seus fundamentos. A fé morta não traz proveito, a fé morta não pode salvar, a fé morta despreza a necessidade do irmão. E aqui está um ponto muito importante, porque há um reducionismo neste texto. Normalmente pessoas que tentam justificar a salvação por obras, olham para esse texto e reduzem ele a esta expressão de Tiago, que fala a respeito de ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Como se a verdadeira fé só fosse vista quando ajudamos ao necessitado, e não é isso que Tiago diz, nós vamos ver mais à frente, mas também Tiago fala sobre isso, que a verdadeira fé, ela não despreza a necessidade do irmão. Pense, por exemplo, que o que Tiago está fazendo com a fé aqui, olha, a verdadeira fé, e comparando fé e obras, é similar ao que João faz com amor e obras. João faz assim, olha, ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, é o mesmo que Tiago está fazendo. Tiago não está dizendo que se você faz a boa obra, ou Tiago e João, aquele que faz a boa obra, ele necessariamente vai ter uma fé verdadeira ou vai ter um amor verdadeiro. Tiago e João, não. Mas é o inverso. O verdadeiro amor, ele serve, e a verdadeira fé também serve. São consequências de um coração transformado. Não são a causa da transformação. Não são a causa da salvação. Não são a causa da justificação. Mas consequência dessa obra e evidência, não por si só, desta obra que Deus faz no coração. E é por isso que Tiago encerra e diz, nesse trecho, é morta, é falsa fé. Não é mais um tipo de fé. Ele fala assim, fé? Não, não é fé, está morta, já nasceu morta, está por si só acabada. E a expressão talvez mais literal é assim, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta, de acordo com ela mesma, ou com a própria natureza desta suposta fé, desta dita fé. Se essa dita fé não redunda em glória ao Senhor, naquilo que faz, em diligência em relação ao próximo, é falsa fé. O que você tem
é um engano. É por isso que Paulo fala algumas vezes sobre o autoexame. Examinai-vos a vós mesmos para saberes se de fato vocês estão na fé. Porque você pode estar enganado simplesmente pelos sentimentos que você tem, mas que não tem gerado serviço ao próximo. Na nossa confissão de fé, no segundo parágrafo do capítulo 11, fala assim: a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas trabalha pelo amor. É você pensar que Deus salvou apenas um compartimento da sua vida. Deus salvou a minha questão de fé, mas olha, o meu bolso para o meu semelhante continua iníquo, egoísta. Deus salvou a minha fé, mas na hora de ajudar o próximo, de estender, de virar à noite, de correr atrás, de orar por ele, não, nada disso funciona ainda não. Essa área Deus não salvou. A ideia de Tiago é enfatizar: a verdadeira fé não vive isolada. A verdadeira fé, ela é acompanhada de todas as graças que Deus dá. E João fala de amor, Tiago fala também de amor ligado às boas obras. Neste ponto. Se não for assim, é uma fé morta. Segundo aspecto, crianças. Olhe para esse ponto, crianças. Primeiro, aspectos desta falsa fé, tá bom? Primeiro aspecto, essa fé já é morta por si mesma. Não é fé. Segundo, Tiago fala da fé dos demônios. Pode colocar aí. A fé dos demônios. Versículos 18 e 19 diz assim. Leia junto, 18 e 19. Mas alguém dirá: tu tens fé? Cristo. Até os demônios creem e tremem. Eu tenho fé. Você tem fé? Você crê em Deus? Você faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. A ideia de Tiago nesse trecho é primeiro falar da fé desprovida das obras. E a ideia fé sem obras aí é mais enfática. Fé separada das obras. Não existe uma fé divorciada, separada de obras. Se você pensa que existe uma fé separada de obras, aspecto anterior é uma falsa fé, fé morta. Morta por si mesma. E aí ele vai falar, olha, a fé dos demônios tem algumas características, ou tem alguma similaridade com isso. Porque ele começa falando, olha, não tem essa questão de fé separada de obediência a Deus, de amor pela verdade, pela justiça. Lembre, o assunto é justificação. O Simon Kistemaker, comentando esse trecho, ele disse assim: fé e obras não são idênticas, mas também não podem ser separadas uma da outra. Olha que ilustração interessante. Crianças menores, vocês podem desenhar assim uma planta com raízes, e aí você pode colocar assim, fé na raiz, e aí lá nos frutos você pode colocar obras. Mais ou menos assim, a ilustração é bem interessante. São como a raiz e a planta, sempre juntas e ainda assim diferentes. Cada um tem sua função e, apesar disso, as duas formam uma unidade. Deus planta a fé no coração
e necessariamente essa fé frutifica. E nós não conseguimos, irmãos, mensurar uma fé sem obras. É interessante, esse faz parte desse argumento. Você não consegue olhar para uma pessoa apática, sem nenhuma ação, parada, e mensurar, é uma pessoa piedosa. Não tem como. Eu trago mais uma citação, também do Simon Kistemaker, quando ele fala sobre Abraão. Ele diz: Abraão trabalhou para merecer sua justificação, recebendo assim um crédito de Deus? Certamente que não. Apesar do contexto ser completamente diferente, Paulo, lá em sua epístola aos Romanos, afirma que, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. O crente não pode trabalhar para merecer sua própria justificação, pois suas obras, mesmo aquelas feitas por amor a Deus, são imperfeitas e incompletas. Mesmo que haja, irmãos, nós não conseguimos mensurar a fé de ninguém sem obras. Mas mesmo pelas obras, nós não conseguimos perscrutar o coração, porque até essas obras estão maculadas pelo pecado. São imperfeitas, são incompletas. E aí Tiago vai andar. Olhe para os demônios. Os demônios têm uma fé tremenda. Eles tremem. Como assim eles tremem? Mateus 8, 28 e 29. Crianças, textos que o pastor citou. Mateus 8, 28 e 29. Tendo ele chegado à outra margem, isso após Jesus acalmar a tempestade, os discípulos falarem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Próximo versículo é assim: tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Os homens, olhem a ideia aqui, os homens com medo daqueles 2 endemoniados. E eis que gritaram, olharam para Cristo: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? A palavra atormentar no texto grego é a de tortura. O Senhor veio nos torturar antes do tempo, os demônios temendo a Cristo. Antes de concluir o raciocínio, pense quantas vezes nós não movemos um braço e nem tememos a Deus. Afirmamos ter verdadeira fé, mas nós não amamos o nosso próximo, não nos doamos pelo nosso próximo. Mencionei há 1 ou 2 semanas a citação de Calvino que fala sobre a imagem de Deus no nosso semelhante. É tão bela, tão rica a imagem de Deus no homem. É tão digna, mesmo caída, mesmo distorcida pelo pecado, que é digna de doarmos todos os nossos bens para o nosso semelhante. E tal prova é que a palavra de Deus fala: ame o próximo como você ama a si. E aí nós olhamos para o modo como nós nos comportamos e não damos nada. E aí veja, Apocalipse 20, crianças, textos, Apocalipse 20, esse texto, crianças, é interessante, porque vai falar, crianças, que o diabo será torturado, atormentado. Versículo 10, Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado
dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Satanás sabe disso? Sabe. Os anjos caídos sabem disso? Sabem. E eles tremem diante do Senhor. Você tem fé em Deus? Você crê em Deus? Eu creio em Deus? Isso é o mínimo, porque até os demônios, eles creem e eles tremem. Eles sabem do dia do tormento, da tortura eterna, do juízo eterno de Deus para eles sabem disso. E aí a pergunta terrível: o que diferencia a minha fé da fé dos demônios, ou a minha crença em Deus da crença dos demônios? Não tem como mensurar, senão por suas obras. O mundo vai olhar para as boas obras dos crentes e vão glorificar ao Pai que está nos céus. Por causa dessa graça do Senhor que transforma, que muda, que enche o coração do verdadeiro amor. Terceiro aspecto, Tiago fala da fé vazia. Ele vai dizer dos versículos 20 ao 26, queres, pois, ficar certo, ó homem vazio, por isso que pegamos este ponto. A palavra traduzida por insensato é vazio, vão, oco. Pensa ter algo. Ele pensa ter alguma coisa dentro de si, porque eu creio em Deus. Até os demônios creem. Ele pensa ter alguma coisa e até fala. O texto começa: se alguém disser ter fé. Ele pensa ter alguma coisa, mas na verdade ele não tem fé. O contraste, irmãos, não é simplesmente assim, a salvação por fé, salvação por obras, mas Tiago vai mostrar que existe uma verdadeira fé que é evidenciada por obras. É simples a mensagem de Tiago. Tiago não está contrariando Paulo, dizendo, olha, Paulo disse que é somente por fé, eu estou dizendo para vocês que não é somente por fé, é por obras também. Tiago está se referindo à mesma fé que teve Abraão, e ele vai fazer aqui o desenvolvimento. Pedro, irmãos, fala na sua segunda carta, crianças, textos que o pastor citou, 2 Pedro 1, versículos 5 a 8. Olha que interessante. Pedro vai falar do oposto desta humanidade vazia, ou desta fé vazia. Pedro vai falar assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, olha que interessante, diligência, urgência, trabalho, associai com a vossa fé, olha para isso, a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com a perseverança piedade, com a piedade fraternidade, e com a fraternidade amor. Ele faz uma listinha aqui com 7 itens, falando destes associados à fé. A fé não anda sozinha. E aí Pedro continua, e olha o que ele diz: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais vazios. É o mesmo termo, traduzido por inativos na nossa tradução. O apóstolo Pedro fala o mesmo que Tiago está falando. Se a fé não é evidenciada em todos os aspectos da vida cristã, se não há crescimento, se não há fruto do Espírito, ou como disse João Batista, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento genuíno vem seguido de ações dignas, apontando para a obra de Cristo. E se não é assim, é uma fé vazia, é oco. Crianças já pegaram um coco, e aí quando você abriu para ter água, não tinha água dentro, oco, vazio, que pena, está estragado.
É assim a falsa fé. É assim dizer que acredita em Deus, criança, e continuar desobedecendo aos pais. É assim que diz, olha, eu acredito em Deus, mas não está nem aí para a Bíblia. Eu não quero ler essa Bíblia, não. É assim que você diz, eu creio em Deus, eu amo a Jesus, mas continua batendo no seu irmãozinho, maltratando. Tem alguma coisa de errada que precisa ser consertada. A verdadeira fé gera em você amor ao próximo. Deus trabalha em seu coração para você aprender a olhar para o seu semelhante. Mas deixa andar mais um pouquinho. Tiago vai andando aqui, irmãos, e vai fazer essa relação. Já falamos da relação de João. João faz assim, o verdadeiro amor produz obras. E aí ele fala, aquele que possui recursos, viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tiago fala, olha, a verdadeira fé produz obras, ajuda o semelhante que está faminto, que está sedento. João fala assim, amar a Deus e odiar o irmão é também inconsistente. João Batista fala, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí você vai perguntar, por que vazio? E Tiago vai responder, vocês querem conhecer? Sabe por que vazio? Olhem não só para esse exemplo que eu dei dos demônios, olhem lá atrás não só para esse exemplo que foi dado a respeito dos famintos. Vamos ver a vida de Abraão e a de Raabe. E aí ele vai começar a discorrer sobre a fé de Abraão. E é interessante, irmãos, porque quando nós visitamos a fé de Abraão, e vamos visitar, e nós não vamos hoje aprofundar, porque em breve pregaremos lá no texto de Gênesis. Mas quando olhamos, nós vamos perceber que o olhar de Abraão vislumbrava a fé no Senhor Jesus. Abraão já olhava para a terra prometida. O autor aos Hebreus vai dizer, ele vislumbrava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. E aí eu volto aqui para o aspecto que eu falei, que não é um reducionismo, de falar de dar esmolas, de falar de fazer boas obras. Porque a boa obra que Abraão fez aqui nem tem relação com dar esmolas. A boa obra que Tiago está citando sobre Abraão tem relação com o culto ao Senhor. Para aqueles que não estão familiarizados com o texto bíblico, o resumo é, Deus pediu a Abraão o seu único filho, como sacrifício a ele mesmo, já apontando para Cristo, o primogênito, o seu único filho, sendo sacrificado e sendo ressuscitado, porque Abraão vai lá, pela fé, ele obedece ao Senhor. Perceba aí o que Tiago está mostrando. Ele creu no Senhor. E o texto lá de Gênesis vai dizer assim, Abraão chega para os seus homens e diz assim, vocês esperem aqui, porque eu e o garoto, nós vamos até lá e nós voltaremos. E o autor aos Hebreus vai dizer assim, sabe por que é que ele diz, nós voltaremos? Porque ele cria, a sua fé era genuína, profunda. Deus plantou uma fé de tal modo que ele olhou para o seu filho e disse, Deus prometeu que deste filho faria uma grande nação, que por meio deste descendente viria o descendente Cristo, que abençoaria as famílias da terra. Ele se apropriou das promessas de Deus, ele creu. E aí o autor vai dizer, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Somente a fé. Só que a fé de Abraão gerou uma ação. Senhor, eu já creio que o Senhor é poderoso para ressuscitar, então não vou fazer nada com o Isaac. Não, ele pega Isaac, eu creio, Deus ordenou, eu creio, eu vou levar lá. Deus vai ressuscitar Isaac, e ele leva assim, com essa convicção. Fecho esse aspecto de Abraão, que mais à frente nas nossas exposições chegaremos com mais detalhes, mas eu quero que os irmãos abram aí, no texto de Josué, capítulo 2, e vocês vão perceber a expressão de fé de Raabe.
que foi tomada por justiça, a sua fé. O autor aos Hebreus vai dizer, pela fé Raabe, não foi por obras. Tiago vai mencionar, enfatizando, olha, a verdadeira fé é assim, ela está junta de obras, e nós só vislumbramos a fé de Raabe, com o passo que foi visível aos nossos olhos, de obras, que foi acolher aos espias. Mas abra Josué capítulo 2. E o texto vai dizer assim. Eu não vou ler todo, eu vou ler já a partir do versículo 8. Vale a pena em casa você sentar no versículo 1. Vejam a declaração de fé de Raabe. Irmãos, é um texto belíssimo. Antes que os espias, versículo 8, se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, olha a declaração de fé de Raabe. Bem sei que, olha o Senhor em caixa alta, bem sei que Yahvé, que o Deus da aliança vos deu essa terra. Eu sei, Deus deu essa terra para vocês, é de vocês. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Jericó estava aflita, sabendo, não tem mais salvação. Porque temos ouvido, olha para isso, irmãos, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a declaração de fé dessa mulher. E como é que você poderia vislumbrar que isso aqui não era uma dita fé? Que ela não estava blefando? Foi que ela correu risco de vida para acolher aqueles espias. E aí o texto vai dizer, olha como continua. Agora, pois, jurai e peço que pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis nossa vida da morte. Você pode pensar assim, é só medo de morrer. Irmãos, quando olhamos para essa história e vamos olhar onde essa história, onde esse rio desemboca, vai parar em Cristo. Se você se recordar, Raabe vai dar à luz a filhos, ela vai casar com um judeu, ela dá à luz filhos, aí tem netos, tem bisnetos, até chegar ao rei Davi, até chegar a pessoa de Cristo. Pela fé. Mas a fé foi visível, evidenciada com atitudes. É isso que Tiago está mencionando. A verdadeira fé, ela é vislumbrada. E tanto é assim que Tiago no texto grego, há uma ênfase no verbo ver. Veja, observe para esses fatos. É visível, a verdadeira fé é visível. Ela não fica numa cadeira de balanço em meditações. Está fazendo o quê? Estou só orando. Ok, está só orando. Alguns irmãos vão só poder orar mesmo. Chega em certa idade, chega a doença, e não é só. Eles vão orar, vai ser o ministério deles. Mas enquanto você tem fôlego, tudo que tiver a mão para fazer, o Eclesiastes fala, a Salomão, faze-o conforme as tuas forças. Ação. Versículo 24, Tiago fala assim, olha, 23, e se cumpriu a escritura, no caso de Abraão, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que Tiago não está contradizendo, porque ele cita a própria escritura, para dizer, olha,
Foi pela fé mesmo. Ele creu e foi o fato dele crer, dele ter fé, que foi lhe imputado por justiça, e não o que ele fez, mas ele foi chamado amigo de Deus. Ele viveu, ele andou com Deus. Ele foi lá e sacrificou o seu filho. Essa é a ideia. E depois ele verifica que a pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Do que ele está falando de fé somente? Ele está se referindo à falsa fé. Aqueles que dizem, eu tenho fé somente e não faço mais nada. Que é como ele começa o texto, irmãos. Qual é o proveito se alguém diz ter fé e não tem obras? É alguém que pensa que viver a vida cristã é algo de um compartimento da mente, que, olha, eu tenho fé, esse compartimento aqui, ó, pronto. A minha vida profissional, a minha vida com minha família, a minha vida com a igreja, a minha vida com vizinhos, com qualquer outra questão da vida, com a minha saúde, o meu trato, não tem relação com a minha fé. É deste aspecto que Tiago está aqui enfatizando e dizendo, isso é falsa fé. Não existe esse tipo de fé. Este tipo de fé, olha, assemelha-se aos demônios que creem, tremem, mas não amam a justiça, não amam o próximo, não querem o bem do seu semelhante. Mas está como um ladrão que quer roubar, matar e destruir. Essa expressão somente não está dizendo um contrário do que Paulo disse. É um desenvolvimento de um argumento de Tiago para dizer, crente, levante, trabalhe. Crente, ame o próximo. Crente, ame o culto ao Senhor. Crente, olhe para as verdades de Deus. Quem é Deus? Olha a expressão de Raabe. Quem é Deus? Ele é poderoso. Ele deu essa terra. Ele vai cumprir. E eu quero ser povo teu. Eu quero ser povo desse Deus contigo. Muda a vida. Faz alguém abandonar a sua vida de pecados e se voltar para o Senhor com genuína fé. Porque é assim que acontece quando Deus toca o coração. O que a gente faz com a falsa fé? A gente denuncia. Isso é falso. Isso não é fé. É qualquer outra coisa, crendice, superstição, auto-engano. Você é crente assim? Você é crente em casa? Você é crente em casa, crente que não vai à igreja, ou crente que desrespeita o seu semelhante, crente que vive de qualquer jeito, crente que não ama as escrituras, crente que não ama as escrituras, não. Isso é qualquer coisa menos fé genuína, falsa fé. O que é que a gente faz com isso? Tem caminho de volta. Talvez você pense assim, pastor, eu tô com a vida toda bagunçada mesmo. Eu tenho vivenciado assim, sem vontade nenhuma de viver o Evangelho. Só vou para a igreja porque alguém me força mesmo, ou porque eu tenho um círculo de amizades. Talvez seja esse o ímpeto do seu coração. A questão que Tiago vai levantar é, abra os olhos. Esta falsa fé, ela não salva. O que é que você faz então? Você faz como os discípulos. Lucas 17, 5. Aumenta-nos a fé, Senhor. Tem misericórdia de mim. Dá-me mais fé. Ou eu quero experimentar dessa fé. Eu quero vivenciar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que transforma, irmãos. Olhem para a história das Escrituras, olhem para a história da igreja, olhem para histórias e mais histórias ao seu redor, de pessoas que foram atingidas por uma fé genuína e que tiveram seu coração transformado, pessoas que odiavam, pessoas que maltratavam, pessoas que desonravam, mas que passaram a amar, que passaram a servir, que passaram a suportar fardos. É incompreensível. Aí o mundo olha e fala assim, não é possível. Da mesma forma, a gente vê alguns falsos testemunhos de famosos, muitas vezes,
que chegam até nós e olhamos e falamos, nós olhamos para as obras e dizemos, isto não é fé. É falsa fé, é vazia, similar à fé dos demônios. Pode até ter medo de Deus. Tem muita gente que morre de medo do inferno, de morrer. Medo, sim, medos legítimos. Mas a verdadeira fé não promove só esses temores. A fé que as Escrituras falam promove transformação. Quando Deus planta a fé no coração, Ele faz com que você não só meramente conjecture o que vai acontecer, faz com que você olhe para Cristo e deposite toda a sua esperança nele, deposite todos os seus caminhos nele, que você haja e busque viver conforme ele viveu, conforme ele andou. Você tenha prazer na sua lei, prazer na sua palavra, prazer no ajuntamento solene, prazer em viver para ele, em dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Enquanto isso, você tem duas opções: continuar nos seus pecados, maltratando seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus cônjuges, seus funcionários, seus patrões, vivendo de qualquer jeito, indiferente, às vezes até uma pessoa boa, mas indiferente, e dizendo, eu creio em Deus. Ou se dobrar diante do rei, que um dia você há de prestar contas. Mas o detalhe é que diante desse rei, você pode desfrutar de prazer, de alegria plena, paz que excede todo o entendimento, justificação, só por meio da fé. Você chegar diante do Pai no último dia, a única coisa que você poderá apresentar a Ele é dizer, eu tenho Cristo. Eu tenho o meu amado, eu não mereço nada, eu não tenho uma boa ação de mim mesmo. Tudo que o Senhor recebeu das minhas boas ações foi por causa da mediação perfeita daquele que foi justo, daquele que pagou os meus pecados, daquele que purificou cada ato, cada estender de mão, cada pão que eu coloquei na boca do faminto, cada vez que eu cultuei ao Senhor, que eu entreguei sacrifícios ao Senhor, ou que eu declarei uma fé genuína, acolhi os teus filhos. Tudo isso cheio de pecados, mas pagos, um por um. Naquela cruz, quando Cristo disse assim, está consumado. Aí você vai poder ouvir assim, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Bom, meus irmãos, nós somos maus, nós somos ruins, pecadores, e nós vamos ouvir, servo bom e fiel, por causa de Cristo. É só por causa da fé, não é por obras, vírgula, por nossas obras, é pelas obras do Cordeiro, é por meio dele que nós podemos nos alegrar, e falar assim, Senhor, muda o meu agir, muda a minha vida, quero viver em novidade de vida, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.